Eu vou acelerar tudo para vocês verem. 120, 130, 140. A rotação de giro dela no drive é 4.000 RPM. Ela troca de marcha em 4.000 RPM no drive. 160 km por hora. E é isso aí, galera. Mais um vídeo aí. Hoje nós estamos de Toyota Hilux. Essa aqui é uma 2011 3.0 diesel. E nós vamos andar em cidade. Nós vamos pegar um trecho de estrada também. E nós vamos falar sobre comportamento, sobre consumo, sobre o câmbio. Então acompanha aí que nós vamos dar uma acelerada boa nela também, para ver como ela se comporta. Começando o nosso teste aqui, como de costume, eu vou zerar o computador de bordo para nós medirmos o consumo dela e fazer o teste padronizado da maneira que nós fizemos com os outros carros também. Nós já fizemos com o Fiat Palio, Fiat Doblò também. Esse é o nosso terceiro carro do teste. E aí nós vamos somando carros aí para fazer uma comparação de consumo. Acho que vai ser bem interessante para vocês. Esse aqui é um trecho de cidade. Nós percorremos quase 7 km e medimos o consumo dela. E aí vocês comparam com os outros carros. Então vamos falar dessa Hilux. Essa aqui é uma 3.0 turbo diesel 2011. Ela tem 163 cavalos e 35 kg de torque. Essa aqui ainda tem o câmbio de 4 marchas. No próximo modelo dela, ela veio com um câmbio de 5 marchas, o que ajudou a melhorar bastante consumo e também desempenho. Porque essa caminhonete aqui, ela tem relações de marchas mais longas, para privilegiar o consumo em estrada também. Então, com a quinta marcha, ela deu uma reduzida nas relações de marcha, e aí o desempenho dela acaba melhorando também. E aí, posteriormente, ela veio com 171 cavalos, um pouquinho mais de torque também, o que favorece o desempenho dela. Ela tem direção hidráulica, e a direção dela eu sinto que ela é um pouquinho pesada. Quando ela está quase parada, ela é mais pesada que os carros comuns, devido à largura do pneu, o peso do carro também influencia, mas nada que seja de outro mundo não. Vamos ligar o farol aqui para rodar na estrada daqui a pouco. Essa caminhonete está bem conservada, ela está apenas com 96.000 quilômetros, então é um carro extremamente bem cuidado. Na cidade ela acaba ficando a maior parte do tempo em primeira, segunda, já que o câmbio é longo. Então quando você desenvolve um pouquinho mais, ela já vai engatando a terceira, a quarta. Perceba que aqui, ó, numa subidinha eu tô mantendo o pé pouco apertado no acelerador e ela ergue mais a rotação antes de fazer a troca de marcha. Como são poucas marchas, ela acaba segurando um pouquinho as marchas. E isso aí, às vezes, para quem percebe, quem é mais entusiasta, acaba não gostando tanto disso. Ela acaba demorando um pouquinho mais para trocar de marchas. Daqui a pouco eu vou falar as rotações por marcha, bem interessante aí para você entender o comportamento dela em estrada. O volante dela é multifuncional, então temos aqui funções de mídia, no caso rádio, Bluetooth, pareando o seu celular aí, som, trocar as faixas. Aqui no centro é o computador de bordo. O computador de bordo dela não é no painel, é aqui nesse centro aqui, com informações como consumo médio, velocidade média, temperatura externa. É um computador de bordo que não tem tantas funções assim, mas já quebra um galho aí numa viagem para você ter informações úteis aí de consumo, de distância. Isso aí acaba ajudando bastante na sua viagem. Ela tem uma central multimídia bem simples. Eu acredito que foi no próximo ano já. Ela veio com uma central multimídia mais completa, com GPS, com uma interface mais bonita. Essa aqui não, é bem simplesona, só tem conexão com Bluetooth, conexão com o seu smartphone. Ela é bem mais simples, não tem GPS, ela só tem câmera de ré, o que torna uma central bastante simples. Ela tem ar-condicionado com função automática,
Isso aí é só você clicar automática que ela já ajusta automaticamente de acordo com a temperatura do seu carro aí, temperatura externa. Se tiver um dia muito quente, a temperatura vai ser adaptada de acordo com a quantidade de calor aí que tiver na sua cidade. Isso ajuda bastante. Ela tem faróis automáticos também. E ele é acionado quando você... Só um minutinho. O farol automático é acionado quando você gira tudo essa alavanquinha para trás. Então, o que pode acontecer é você se enganar ao querer ligar o farol, a luz alta, e ligar no automático. Então, se você tiver de dia, por exemplo, você está achando que ligou o farol alto, mas não. O farol vai estar desligado, porque ele está na função automática de dia. Então, às vezes você pode tomar uma multa aí se você estiver em rodovia com o farol desligado, achando que está ligado por estar no automático. Eu não sei se vocês entenderam bem, mas é isso aí. Ela também tem piloto automático, que fica nessa alavanquinha aqui do lado direito do volante. Ela é fixa, então você vira o volante, ela acompanha a rotação do volante. Daqui a pouco na estrada eu vou ligar para vocês e mostrar como se comporta o piloto automático. Porque eu noto que às vezes ela acaba trocando um pouco de marcha, ela reduz marcha para acompanhar, para manter a velocidade dela. Então, o pessoal que insiste em ficar na faixa da esquerda e não sai, é complicado. E esse é um dos grandes problemas aí do trânsito brasileiro nas estradas. O pessoal fica muito tempo na esquerda atrapalhando, isso aí é complicadíssimo. Mas vamos lá, estamos chegando ao nosso final do teste de consumo. E na hora que eu chegar na rotatória na frente, vocês vão saber qual foi o consumo em cidade. E aí vocês podem comparar com os outros carros que eu já fiz o teste. Então eu vou deixar para vocês aí no vídeo a relação do consumo dos carros que eu já fiz. Então você vai ter uma boa comparação, beleza? Então nós estamos chegando ao nosso final do teste de consumo. E o consumo médio foi de 8,7 km por litro. Quero saber de vocês se é um consumo bom ou não. Lembrando que eu zerei aquela hora ali atrás. Então até aqui na rotatória do ponto que eu saí é cerca de 7 km, beleza? Então deu uma média de 8,7 km por litro. Na cidade eu não acho ela tão econômica não. Essa versão aqui, por ter 163 cavalos, ela é mais antiga ainda. Ela é abastecida com diesel S500 ainda. Então acredito que no próximo ano ela teve melhorias e ela melhorou em consumo. Agora essa aqui não é tão boa assim em consumo. Ela vai ficar na média aí de no máximo 8 km por litro na cidade, que eu acho um consumo não tão bom assim, na minha opinião. Na estrada ela vai fazer cerca de 10,5, 11, dependendo do seu pé aí, mas não vai passar muito disso não. Já viajamos bastante com ela e o consumo não melhora tanto assim. Então daqui a pouco eu vou passar o consumo para vocês em estrada no final do nosso teste. E daqui a pouco nós vamos dar uma acelerada boa nela para ver como ela se comporta. Vamos falar do câmbio de 4 marchas para ver as trocas de marcha dele. Só tentar passar esse caminhão aqui para nós falarmos desse aspecto aí. Ela possui ainda retrovisores elétricos, bancos em couro, vidro nas 4 portas, travamento central aqui das portas traseiras, bloqueio do vidro traseiro, para as crianças não terem perigo de mexer no vidro atrás. Então é uma caminhonete que é bem completa, tem muitos itens de série aí. Aí pessoal, pisei tudo. E ela vai bem na ultrapassagem. Ela vai bem principalmente quando você está em aproximadamente 80 km por hora e precisa ultrapassar, que ela reduz 2 marchas, se eu não me engano ela vai para a segunda até. E aí ela tem um desempenho bastante interessante. Quando você quer ultrapassar e está em velocidades mais altas, como por exemplo em 120, e você quer ultrapassar o carro da frente, ela tem mais dificuldade, porque ela tem mais dificuldade de desenvolver velocidades mais altas a partir do momento que a velocidade aumenta. Eu vou mostrar para vocês isso. E muito disso se refere ao câmbio mais longo. Quando você está em quarta marcha, em terceira,
você pisa tudo, ela não desenvolve tanto assim em velocidades altas. Pisei tudo. Aqui é uma descidinha também, então ajuda. A descidinha já ajuda a ganhar velocidade, mas ela vai indo bem. Eu acho engraçado a fama que a Hilux pegou de tombar facilmente, né, pessoal? Ela pegou o apelido aí de Tombilux. Aí já virou brincadeira, já virou zoeira por parte de todo mundo. E ela dá pra perceber que ela é bem macia aqui na parte da frente. A caminhonete bem macia, bem confortável. O banco é bem macio também. E na mais sentada atrás, ela pula bastante, porque a suspensão dela é feixe de mola, né? Para carregar bastante carga. Então ela acaba sendo um pouco desconfortável. Um pouco desconfortável ali na parte de trás. Aqui no painel você pode ver que, como ela é câmbio automático, você consegue ver pelo painel a posição das marchas. Então agora nós estamos em D, que é o drive, e ela altera as marchas por conta própria dela. Se você mudar a posição do câmbio, ela muda no painel. Aí pessoal, eu estou em quarta marcha, que é a última dela, 100 e pouquinhos km por hora, 110, e a rotação está em 2000 RPM. Dá pra ver que é uma rotação bastante baixa. Na viagem ela é bem suave. Ela não tem tanto barulho assim, já que a rotação fica bem baixa. Nós estamos na retinha aqui, eu vou acelerar tudo pra vocês verem. 120, 130, 140. A rotação de giro dela no drive é 4000 RPM. Ela troca de marcha em 4000 RPM no drive. 160 km por hora, 3000 RPM, apertando tudo o acelerador. ...170 km por hora. E aí já temos uma curvinha aqui. Mas é uma caminhonete que se comporta bem. Em curvas, pelo centro de gravidade alto dela, ela não tem um comportamento tão bom assim. Logicamente ela é uma caminhonete, não dá pra esperar um comportamento esportivo dela. Mas ela não é ruim assim não, como falam. Só se você acabar abusando demais as curvas, que aí ela começa a cantar pneu sim e passa em segurança. Mas fora isso, você não vai ter problemas com ela. Se você andar normalmente, não vai ter nenhum problema não. A 120 km por hora, que é uma rotação que é uma velocidade de viagem, a rotação dela, só um minuto, está em 2200 RPM mais ou menos. O que mostra que eu disse que é uma rotação bastante baixa para se rodar na estrada, visando maior economia de combustível. Uma curvinha mais forte aqui, e ela sente um pouquinho a rolagem da carroceria na curva, o que é bastante normal aí pela altura e centro de gravidade, como eu falei. Vamos fazer o retorno aqui e voltar. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês a função do câmbio. Jogando para a esquerda o câmbio, você troca de drive para a terceira marcha. E o que isso significa nessa caminhonete? Significa que ela bloqueia o seu câmbio em terceira marcha. Então ele não vai passar para a quarta marcha, que é a última marcha dessa caminhonete. Supondo que eu queira colocar segunda marcha, ela não vai passar da segunda marcha. Entenderam? Ela pode transferir da primeira para a segunda, mas ela não vai passar da segunda para a terceira. Perceba que eu estou em segunda marcha no câmbio, estou acelerando ainda, e ela não vai passar marcha, porque ela está bloqueada em segunda. Então, ó, perceba aqui, ó, na curva, vou reduzir um pouquinho, uma curva mais fortinha, que de segunda ela vai até 110 km por hora de segunda marcha. E quando você trava o câmbio na marcha que você quer, quando você trava o câmbio na marcha que você quer,
você consegue elevar mais o giro na troca de marcha. Quando ela está em D, a rotação é fixa em 4.000 RPM, e quando você está na marcha travada pelo câmbio, ela vai até uns 4.250 RPM, e aí ela não deixa mais, ela bloqueia, ela corta o giro, e é um corte de giro limpo, ou seja, você nem percebe que o corte de giro está sendo feito. Ela fica naquela rotação constante, sem dar aqueles tranquinhos, entenderam? E isso aí acaba suavizando o comportamento dela em alta rotação. Estamos em quarta marcha aqui. Se eu alterar a posição do drive para 3, que é a terceira marcha, como eu disse, ela vai limitar a terceira marcha, então ela não passa para a quarta. Ela pode transitar entre a primeira, segunda e terceira, mas não para a quarta. Entenderam? É diferente das funções como o Tiptronic, que você escolhe as marchas. Por exemplo, no Tiptronic, se você escolhesse a segunda, ele estaria em segunda, em terceira, ele estaria em terceira. Aqui não, ele bloqueia a marcha. Isso é bom no off-road, porque, por exemplo, se você estiver numa situação de atoleiro e quiser desempenho para sair daquela lama, você joga o L, que é a primeira marcha, e aí a caminhonete ela não tem o risco de trocar para a segunda marcha, fazendo com que ela perca força. Espero que tenha dado para entender o que eu disse. Então, vocês perceberam na ultrapassagem que em baixas velocidades ela tem um desempenho muito bom. Eu tive que ultrapassar o caminhão ali a cerca de 40 km/h, e o desempenho dela é muito bom em baixas velocidades devido ao alto torque dela, 35 kgfm. E como eu disse, em altas velocidades ela tem um pouco mais de dificuldade de ganhar velocidade. Não que ela não passe altas velocidades, você viu que eu peguei 170 km/h com ela, que é uma velocidade ótima já, mas ela vai demorando mais para conseguir essas velocidades. Ainda temos retrovisores elétricos, não sei se eu já falei. O que peca nessas caminhonetes maiores é o acabamento, né? Já que elas são mais feitas para trabalho, o acabamento é sempre em plástico duro. Eu acabo não me incomodando muito com isso não, sem problemas. Mas tem gente que acaba pegando mais o pé. O que eu gosto da Hilux é a qualidade de construção dela. É notável que ela é uma caminhonete muito boa. Você não nota barulho de acabamento em nenhum lugar. E isso é uma caminhonete com praticamente 10 anos, 9 anos já essa aqui. Ela não tem barulho de acabamento, é incrível isso. Você passa em buracos, passa em pistas horríveis e não houve barulho de acabamento em nenhum lugar. Isso é de se elogiar num carro que pega vias péssimas como o Brasil. Isso demonstra a qualidade de construção que a Toyota propôs nos seus carros. E isso eu gosto bastante. A robustez dela é muito boa. Você vai andar tranquilamente aí em situações péssimas de terreno sem problemas nenhum. E eu acredito que essa robustez é o principal fator da Toyota ter se mantido como uma fonte aí de qualidade entre as montadoras que vendem no Brasil. É um dos principais pilares da Toyota no Brasil, a qualidade dos seus carros, com certeza. De ponto positivo, na verdade negativo aqui, eu acredito que é um pouco a simplicidade de acabamento, mas tá na média aí dos concorrentes. O desconforto ali atrás peca um pouco, já que ela é uma caminhonete voltada para trabalho aí, então o conforto ali atrás não é tão bom, porque ela pula bastante, já que a suspensão dela é feixe de mola atrás, né? Quando você coloca um pouquinho de carga, ela melhora o conforto atrás. Ali atrás também o banco, você percebe que ele é bastante na vertical, e isso em viagens mais longas cansa um pouquinho também. Tem que levar isso em consideração. Outra questão que também é, que nem eu falei, do farol automático. O farol automático você tem que virar tudo para entrar no farol automático, e de dia você pode acabar tomando uma multa porque o farol vai estar desligado. É intuitivo a pessoa já virar tudo para ir no farol alto, mas esse aqui não. O farol alto é lá no último e não no segundo pique.
fazendo com que às vezes você possa tomar uma multinha aí por isso na estrada. E eu quero saber de você, meu inscrito, o que você acha dessa caminhonete? Quero saber sua opinião sobre design, motorização. Comenta aí que eu vou responder todo mundo, beleza? Estamos quase chegando no nosso teste, no final do nosso teste. E como é de costume nos meus testes, eu vou falar o consumo final. Chegando aí no nosso final, vou comentar com vocês. E é isso aí, pessoal. Chegamos no nosso final do teste. E o consumo final, rodando aquele percurso em cidade, pegando esse trecho maior em estrada, foi de 10,4 km por litro. Quero saber de vocês nos comentários o que você acha desse consumo. Lembrando que eu dei uma esticadinha boa, eu peguei esse trecho de cidade que acaba prejudicando um pouco o consumo. Quero saber de vocês nos comentários o que você acha sobre o consumo dessa caminhonete. Então é isso, meus inscritos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever, porque eu estou postando vídeos frequentes e mantendo essa frequência de vídeos. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!